Os ricos não trabalham por dinheiro. O que vocês entendem com isso? O rico entende que o dinheiro trabalha para ele e não vice-versa, né? Ele fala até no final que existem 3 tipos de renda. Ele chama de renda oferida, que é aquela renda ativa que você tem que trabalhar para conseguir. E tem 2 tipos de renda passiva, que poderia ser só chamar renda passiva, mas ele fala renda, sei lá, de imóveis e renda de stocks, digamos assim. E eu acho que o rico, ele compreendeu que não é feio você ter um empreendimento ou você se tornar sócio de empreendimentos através da Bolsa de Valores, para que isso gere renda para você. Então, ele fala que o rico ele é o cara que consegue transformar a renda auferida, que é renda ativa, em renda passiva durante o seu período de trabalho, para depois ficar só coçando as castanholas, tranquilaço. Porra, falou bonitaço, hein, bicho? Eu li o livro, né, Thiago? Eu vim preparando. Eu me preparado. Quando eu vou gravar com meus ídolos, eu me preparo. Não é igual você que já acha que tá no nível superior. Ah, caralho, Sacanagem. foda. Cheguei, já tomei uma, né? Tomou. Não, cara, sabe, eu tô começando a entender umas coisas hoje, cara, porque eu tô no nível superior, né? Não, brincadeira. Que eu acho assim, ó, eu acho que o que essa frase quis dizer não é literal, entendeu? Tipo, as pessoas, elas, quando estão passando despercebidas, elas olham pra isso e falam: ah, cara, o rico não trabalha Eu pelo concordo, dinheiro, já né? sei Ah, o ou que então você o vai dinheiro falar. é consequência. Cara, eu não acho que é tão óbvio assim, não. Eu acho que, assim, só significa que que não é o dinheiro que manda nele, assim. Por que que eu digo isso? Porque eu já Quem trabalhei é o pelo dono dinheiro. de quem, né? Exato. Assim, porque eu já trabalhei pelo dinheiro, cara. Entendeu? Eu já tive como propósito ganhar mais dinheiro e ficar rico. E não aconteceu, né? Cara, Naquele momento. Depois Não. que você inverteu a lógica, não, você não, virou o naquele primeiro. momento, esse que é o ponto. Aconteceu. Eita porra, comigo não Nesse momento aconteceu, não. aconteceu. Por isso que eu acho muito errado as pessoas que criticam isso, sabe? Aham. Já não, propósito de ganhar dinheiro ou trabalhar, assim, transformar o dinheiro em algo que seja o seu objetivo. Eu não acho isso errado. Por isso que eu entendo, a minha interpretação sobre isso, que você não deve trabalhar pelo dinheiro, é que você precisa criar algum mecanismo inteligente de não seguir um caminho linear. Aham. Porque o caminho linear de você fazer o padrão, indo atrás de dinheiro cada vez mais e ele ser o seu dono, é como se fosse alguém com uma comidinha falando: vem cá, e você vai naquela direção assim, ó, e você vai todo burrão, Ele faz uma parábola do burro com a cenoura na frente, né? sabe? Então é isso. Então, pra mim, não trabalhar pelo dinheiro significa você não seguir um caminho linear. É você fazer algo diferente, Sim. né? Diferente dos outros. Então, assim, eu entendo um pouco disso, sabe? Aproveitando que você falou isso, de vez em quando eu acho que as pessoas romantizaram de um jeito tão bizarro, trabalhar pelo seu propósito, não sei o que, o dinheiro não interessa, que elas esquecem que sim, o dinheiro interessa. E você vai trabalhar pelo dinheiro Sim. até ele não ser tão decisivo na sua vida, você ter o suficiente para ele não ser tão decisivo. razão. Então, sim, é muito louco as pessoas às vezes, eu queria trabalhar, eu queria largar o que eu faço hoje para trabalhar pelo meu sonho. Sim, vai viver do quê? Se tiver dinheiro, Não, é um processo, primeiro né? você tem que, trabalhar sim pelo dinheiro. Depois, se você tiver o mínimo necessário, aí você pode trabalhar pelo seu sonho. É que o que ele né? fala no livro é que muita gente, conforme vai ganhando mais, vai gastando mais. Então Sim. vai aumentando renda e despesa, então ele nem passa pela etapa de acumular ativos, né? Que é aquele monte de gráfico que ele bota aí, mas que é basicamente isso. Ô, posso falar só uma parada? O que você Vai, falou foi fala. genial pra mim. Foi genial pra mim. Eu concordo 1000% com o que você falou. Ó, esses dois que não leram o livro, eles estão formando um complozinho, você tá percebendo, Peninha? A gente tem que se apoiar, né? Alguém tem que estar do meu lado. Tamo junto. Não, mas é que eu realmente acredito muito Não, no que mas você eu li falou. os resumos. Não, mas no eu tava YouTube. discutindo com ela A os minha termos vida do toda livro. foi mas- assim que eu por passei na favor. vida. É que o que eu quero dizer assim, eu acredito muito no que a Malu falou. Muito. Eu tenho 31 anos, certo? Então, eu não vi problema nenhum em fazer as coisas no momento da minha vida porque eu queria ganhar dinheiro e com o tempo foi mudando um pouco, né, do porquê eu fazia as coisas. E aí eu acho que esse discurso de propósito e o dinheiro como consequência, o que eu dizia sobre ele? Eu dizia que ele muitas vezes era um discurso bullshit. Por quê? Porque as pessoas não tinham de fato um propósito. Muitas delas se apoiavam no propósito de outros que não moviam elas de verdade. Até eu descobri meu propósito de verdade. Esse que é o ponto. Mas o que eu saquei é que não dá pra você descobrir o seu propósito do nada. É uma Nossa. jornada. De quebrar a cara sucessivamente, né? Só que assim, é um pouco de procurar um marido, uma mulher, uma coisa que às vezes se você procura demais, talvez você vai achar no lugar errado a pessoa errada, entendeu? É meio que ele te É por isso que eu encontra, parei né? de procurar Ele te maridos. encontra. Você parou? Parei. Chega. Não, cara, foi bizarro. E aí, por que eu digo isso? Porque eu encontrei o propósito, assim, eu achava que eu tinha um propósito.
essa semana eu descobri o propósito de verdade, cara. Vai. É. Solta o verbo. Mas eu não Já tô assumindo o podcast que eu fico tomando foda. uísque, eu falo, vai. E eu tô no podcast dos outros. Mas é bom também. Não, cara, é que Desculpa. aconteceu uma parada foda comigo. Eu não tô preparado ainda pra falar sobre isso, mas assim, eu tive um contato com Deus semana passada. Eu Não, tô esse foi brincando. o Joel, velho. Ó, também tá plagiando. Ele é plagiador também. Já roubou o texto do feed do Joel. Já. Pegou. Não, eu fui nesse dia, inclusive, eu fui na casa dele. É mesmo? Fui Do na Joel casa- ou de Fui na Deus? casa do Joel. Ah, tá. Fui na casa do Joel. Fui na casa do Joel. É, no quarto dele. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o que tinha acontecido com a minha vida. Né? E, enfim. E eu descobri o propósito essa semana. Então, realmente, quando você descobre o seu propósito, cara, acontece uma parada diferente, você fala, meu Deus, realmente não tem nada tão poderoso quanto isso na minha vida. Por isso que eu acho que o discurso de propósito, ele tem que ser muito genuíno. Senão não é bullshit. Não tem essa de Tem a dinheiro. ver com a sua história, né? E Mas, não ó, com ó, um discurso amplo de propósito. Sobre isso Exato. que a gente está conversando aqui, o livro não discorda do que vocês dois falaram. Talvez se tivessem lido o livro, vocês saberiam disso. É, isso é um ponto importante. Mas o ponto aqui é que ele fala... É que no meu livro da Malu não tava escrito isso. Ele disse, A assim. gente leu aquela edição pequena. Entendi. Ele fala- O primo leu, tipo, Pai Rico, Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre for Kids. Que é tipo um quadrinho, quadrinho. E ele tem, né? Ele tem assim, ele tem 20 livros. É. Mas o que ele diz, e é muito repetitivo a sequência. É muito. Porque o Kiyosaki, ele é um ótimo vendedor de livros, né? Mas acabou o assunto depois de um certo tempo. Mas o ponto que ele fala aqui dos ricos não trabalharem por dinheiro, depois ele completa ali. Ele fala que os pobres e a classe média trabalham por dinheiro, enquanto os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles. Então ele vai ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhando, mesmo que não seja o propósito dele naquele momento, até porque ninguém conta o propósito assim do nada, né? Eu não nasci, meu pai me pegou, me apontou para o sol e falou, vai ser um baita educador financeiro. Isso não acontece. Então o que ele fala é de você começar a colocar o dinheiro para trabalhar por você. Sim. Só que lá na última lição, quando ele fala também de aprender de trabalhar para aprender, o começo do livro tem uma história muito interessante. Que é quando ele chega no pai rico e fala, eu quero aprender sobre dinheiro, então. Chega ele e o amigo dele, né? Que é filho do pai rico. Daí ele fala, tudo bem. Aí bota eles numa fila para esperar, aí vários empregados passam ali na sala dele, né? Porque ele tinha restaurante, tinha construtora, tinha um monte de coisa e morava numa casa mó simples. Aí quando chega a vez dele, ele fala, tudo bem, vocês vão começar a trabalhar para mim e enquanto isso eu vou ensinando para vocês. Vocês vão ganhar 10 centavos para trabalhar 3 horas todo sábado, limpando latas numa loja de conveniência que ele tinha no Havaí. É incrível. E aí as crianças começam a fazer isso. E durante 3 semanas ele não ensina nada para as crianças. Só deixa elas limpando a lata, ganhando 10 centavos. E é lógico que é década de 50, né? O dólar valia muito mais naquela época, só que já era nada, assim, Ridículo, né? 10 Compravam centavos. uns gibis apenas e mais nada além disso. Depois de 3 semanas, o Kiyosaki ficou puto. Chegou e falou com o pai dele, que era do governo, o pai dele falou, isso é ilegal, é exploração de mão de obra infantil, né? Você tem que exigir mais, não sei o quê. Então o pai dele já começou a dar umas lições de sindicalista, assim, né? Aí ele foi falar com o pai rico. Falou assim, não, eu quero ir embora. Né? Vou pedir demissão, né? Daí, quando ele falou que ia dizer isso pro pai rico, o amigo dele falou, meu pai falou que você ia falar isso e falou pra você ir falar com ele nessa hora mesmo. Ele foi lá pra falar e ele disse, ué, você quer ir embora por quê? Daí ele falou, primeiro que eu não ganho nada. Segundo, que você não tá me ensinando coisa nenhuma. Daí ele falou, eu tô te ensinando sim. É isso que as pessoas demoram anos e anos para aprender. Que se você não fizer nada diferente, você vai terminar assim, ganhando muito menos do que você acha razoável para fazer um trabalho que você não gosta, né? Então essa é uma primeira lição, que a vida ensina para as pessoas, eu tô te ensinando agora ainda novo. E começou a falar para ele do que ele tinha aprendido naquelas 3 semanas. Aí ele ficou impressionado e falou, caramba, de fato eu aprendi. Daí ele falou, aprendeu. Quer continuar? Quero. Tudo bem, então agora você vai continuar trabalhando e eu não vou te pagar mais nada. Só pelo aprendizado. Só eu fiz pelo um post aprendizado. esse dia, tomei porrada de tudo quanto é lado. Sobre trabalho infantil assim? Que era totalmente válido se você estiver no Vietnã. Eu postei assim, ó. A diferença entre o que você ganha e o que você acha que deveria ganhar é exatamente o valor que você paga pra aprender. Nossa, veio porrada. Eu achei do caralho. Eu salvei Foi isso bom, daí. sim. Eu Você, salvei você isso daí. mandou Amém. palminha, Renata Barreto curtiu, e a Renata Barreto é porradaria também. É. Quando ela curte meus bagulho, eu falo, acho que eu fiz certo. Acho, Eu acho que eu acertei. ou você fala, acho que eu peguei um lado, né? E, cara, um monte de gente, mas o mundo é injusto. Aí foi bom, porque treta no comentário gera engajamento, aí deixa as pessoas se degladiarem lá. Aham. Mas é muito simbólico o que aconteceu ali nos comentários do meu post. Que eu tive essa ideia de postar enquanto eu lia o livro, porque eu vim preparado pro podcast. Ô, cara- Igual o Bruno. Olha, eu só quero dizer pra vocês que o fato de eu não ler
também é uma preparação. É, porque o meu intencional. papel aqui é justamente É estratégia. trazer o lado das Você é o Jô pessoas que Soares, você é leram, uma comunicadora. entendeu? Você é uma comunicadora, mano. Ela tá segurando pra não ler. É foda. Isso. É foda. Ó, mas Ô, olha eu só. tenho 3 empregos, é complicado pra É mim. foda. Eu tiro mais um insight dessa história aí. Que, primeiro que, porra, é sensacional, incrível. Será mesmo que o pai chegou e falou isso pra eles? Porque foi muito incrível, né? Foi bizarro. Mas assim, o outro aprendizado que eu tiro aqui existe uma diferença entre ensinar e aprender, né? Aham. Porque, cara, o pai rico ensinou. Agora, se os filhos aprenderam, isso é outra coisa. Por quê? Porque parece tão óbvio na história que, ai, nossa, que legal, fez sentido. E eles tomam a adesão racional e seguem para o caminho que talvez traria para eles mais riqueza, mas na nossa vida isso não acontece. Porque na nossa vida a gente recebe lições como essa o tempo todo, a cada segundo. Essa em específico, de que a gente está num lugar que não vai nos enriquecer, a gente recebe quase todos os dias. A maior parte da população recebe isso aqui o tempo todo. E essas pessoas descobrem muito cedo que não vão enriquecer. E nem por isso elas se movem, cara. Elas ignoram. Então aqui tem também a ação deles em relação a isso. Então tem muita gente ensinando, o mundo está te ensinando, o seu patrão está te ensinando, o mercado está te ensinando, mas você aprende? Eu acho que não. É. Então as pessoas elas não têm coragem de tomar uma atitude depois de ouvir do seu próprio chefe, né, algo parecido. Me lembrou uma frase do Chorão, que Diga é: aí. na minha vida nem tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Cara, é isso, você tem que ralar o toba no asfalto sucessivamente, porque alguns aprendizados vêm do tipo ganhar 10 centavos por hora. Fala de novo a frase do Chorão. Na minha vida, tudo Na acontece. minha vida tudo Quanto mais a acontece. gente rala, mais a gente cresce, não é? Então, cara, mas essa parada, eu acho que essa frase não concorda com isso. De ralar o Ó, toba no eu asfalto. vou colocar uma frase. Treta, meu! Agora começou o podcast agora. Quando Mas não fala, vale. não Thiago, concordo, Thiago, começa. sempre que você discordar, a gente tem aqui uma maneira de fazer isso educada. A gente fala assim, respeite seu posicionamento, mas acha um posicionamento burro. Exatamente. Falou pouco, mas falou bosta. Não, eu vou falar uma frase aqui que o pai rico falou pro Kiyosaki quando ele foi lá reclamar, né, a mini criança sindicalista. Falando, eu ganho pouco, você me explora, não sei o quê. Ele falou o seguinte... A mini Se criança que só era sindicalista porque o pai era Exatamente, Porque exatamente. ele botou Não aquilo na julguemos cabeça as crianças. dele. Ele Elas falou o são seguinte reflexo. aqui, ó. Se pensa que eu sou o Naquele problema, momento. então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. Então ele queria mostrar, cara, eu não sou o problema. Você vai encontrar milhares de pessoas como eu aí se for procurar emprego. O problema é você. Cara, Você tem que mudar nossa, você mesmo. Essa frase é bizarra, cara. Então briga comigo, vai. Dá pra fazer bizarra, cara. faz um Reels com essa reação que eu falo alguma coisa. Nossa. Nossa, cara. Totalmente orgânico. Faz de novo. Nossa, cara. Nossa, o Aí ouvido da galera agora deve estar... Aí escolhe o melhor, a melhor parte. Não, cara, Rael isso vai é resolver isso aí. incrível. Isso é incrível. A gente quer mudar os outros o tempo todo. A gente sempre acha que a gente não fica rico por causa do outro. A gente sempre acha que eu tô no lugar errado por causa do outro. Porque o chefe, porque o Brasil, porque a política, não sei o que lá. E a gente não tá fazendo nada pra mudar. É a terceirização Caraca. de pirocas, né? Não é? Mas é igual... Posso voltar na Mentalidade treta da sua escravista. frase? Que eu achei uma frase... Pode. Não fala assim do Chorão, hein, mano. Cara, eu amo Ele o é Chorão. brother do Joel. Eu amo o Chorão. É mesmo. Tem até um documentário top que saiu na Netflix dele, incrível. Eu vi, fiquei meio chateado. Mas assim, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Não necessariamente. Essa frase Você não tem tá que certa. ralar de maneira inteligente. Porque quando mais você rala, é como o padeiro que ele acorda 4 da manhã, vai pra padaria, ou como o pedreiro que vai todo dia, Aham. rala pra caramba e provavelmente não vai enriquecer É. se ele continuar na direção. Por isso que aquela frase do trabalhar pelo dinheiro, não trabalhe pelo dinheiro, por isso que eu concordo com aquilo, cara. Colocar o dinheiro pra trabalhar, né? Exato, porque, cara, não é o esforço, eu acho que ele faz parte, né? Alguém que se esforça, obviamente, tem muito mais chance de que quem não se esforça. Mas se você se esforçar sem a inteligência, ou se esforçar numa direção, se você se esforçar de uma forma linear, você nunca vai enriquecer. Sim. Porque o mundo tá cheio de gente que se esforça, cara. Né? E tá cheio de gente que não se esforça e tem dinheiro. Não, ele inclusive fala que o pai dele, o pobre, era extremamente trabalhador. É. Mas terminou a vida, tem uma hora que ele fala, meu pai rico quando morreu deixou a família dele riquíssima, uma série de ativos. O meu pai pobre ele deixou dívidas. Sendo que era um cara muito letrado, só que ele não levou em conta essas lições.